Olá, meus queridos! Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Galera, se liga que nessa videoaula nós vamos entender como determinar o potencial elétrico de uma carga pontiforme. Galera, se liga aqui, eu vou para o meu cantinho aqui, tá? E nós vamos entender agora o seguinte. Vamos considerar uma carga Qzão, pode ser positiva ou negativa, ok? E próximo a ela, vamos escolher um ponto P. Esse ponto ele vai ter uma distância D, tá? da nossa carga Qzão, e nele nós vamos colocar uma carga Qzinho, que nossa carga será chamada de teste, tudo bem? Será chamada de carga teste. Mas é o seguinte, ó, entenda que para a gente calcular o potencial elétrico em um ponto que nós escolhermos, não é preciso dessa carga teste. Eu vou colocar ela aqui, mas só para vocês entenderem como nós vamos chegar à relação que vai nos permitir determinar o potencial elétrico em qualquer local próximo de uma carga Q, ok? Então sigamos aí. Gente, nesse ponto que nós escolhemos, tá? O potencial elétrico ele é definido matematicamente pela seguinte relação. O potencial elétrico é igual à energia potencial elétrica armazenada neste ponto onde nós temos aqui, ó, que essa cargazinha aqui, ela vai armazenar uma energia, tá? Chamada de energia potencial elétrica. Então, o potencial é definido como uma razão entre essa energia potencial elétrica dividido pela carga. Ou seja, se você não viu o vídeo anteriormente a esse, tá? Que define o que é potencial elétrico, corre lá, assiste ele, que ele é pequenininho, tá? E depois volta para cá. Então, entendemos que o potencial elétrico ele é a razão entre a energia potencial elétrica dividido pela quantidade de carga que armazena esta energia potencial elétrica neste ponto que nós escolhemos, ok? Então, galera, vamos fazer o seguinte, vamos substituir o valor da energia potencial pela seguinte expressão, que é a constante eletrostática vezes o produto entre as duas cargas envolvidas dividido pela distância que separam as duas. Se você não assistiu também o vídeo sobre energia potencial elétrica anteriormente, corre lá, assiste e depois volta para cá, tá bom? Então é o seguinte, essa expressão aqui representa a energia potencial elétrica. Nós vamos substituí-lo nesta outra expressão aqui, ok? Veja como é que fica. Após substituir, galera, você vai encontrar esta relação aqui, né? E você vai observar que o valor de Qzinho está presente tanto na parte aqui, ó, nesta equaçãozinha aqui que nós colocamos, substituindo a energia potencial elétrica, tá? Como aqui nesta outra parte de baixo, né? Que é justamente pela definição. Como as duas cargas representam esta carga Qzinho que nós colocamos aqui, né? São os mesmos valores aqui e aqui, nós vamos eliminar as duas. E observe, tá? O que nos restou, tá? Assim nós podemos determinar o potencial em um ponto P, próximo a uma carga Q, pela seguinte expressão, tá? Que é justamente o que nos restou. V, que é o potencial elétrico, olha lá no cantinho, V é o potencial elétrico, o K é a constante eletrostática do meio, o Q é a carga elétrica e D é a distância do ponto que nós escolhemos até a carga elétrica. Ó, e para você não esquecer, a unidade do potencial elétrico vai ser justamente o volt. Então, galera, para a gente entender melhor, vamos observar este pequeno exemplo aqui, bem simples. Em um meio de constante eletrostática igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Nm² por Coulomb², encontra-se uma partícula solitária eletrizada com carga de 15 microcoulomb. Aí a pergunta diz, qual o valor do potencial elétrico em um ponto P situado a 3 metros desta partícula? Galera, a questão é bem simples. Ela quer que nós determinemos, tá, o valor do potencial elétrico situado a uma distância em um ponto P
tá? Situada em uma distância de 3 metros de uma partícula que tem uma carga de 15 microcoulomb. Então, galera, é o seguinte, para determinarmos o potencial elétrico, nós vamos utilizar essa seguinte relação. Potencial elétrico é igual a constante eletrostática vezes o valor da carga dividido pela distância do ponto que nós escolhemos para determinar até a carga envolvida. Então, gente, se liga que a questão já nos forneceu o valor da constante eletrostática, tá perfeito, 9 vezes 10 elevado a 9. Já nos forneceu também a distância, que é de 3 metros, também já está na unidade do sistema internacional. Porém, a carga ela forneceu em microcoulomb. E para você colocar aqui, para nós colocarmos nesta equação, nós vamos transformar microcoulomb para coulomb. Como é que nós vamos fazer isso? Somente substituindo o prefixo micro por 10 a menos 6. Então, 15 microcoulomb corresponde a 15 vezes 10 a menos 6 coulomb. Galera, fazendo a substituição aqui em nossa equação, nós vamos encontrar que o potencial elétrico vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 15 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 3. Se você observar, gente, 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 15, né? Vai dar 45. Então, a nossa resposta, tá, vai ser que o potencial elétrico vai ser 45 vezes. E aí, você vai ter aqui duas potências de mesma base. Você vai repetir a base, que é o 10, e vai somar os expoentes. Mas cuidado, pessoal, que você tem que considerar os sinais de cada expoente. Aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho menos 6. 9 com menos 6 vai dar o quê? Vai dar 3 positivo. Então, o valor do nosso potencial elétrico, tá bom? Vai ser de 45 vezes 10 elevado a 3 volts, ok? Lembrando, né, que a unidade no sistema internacional para o potencial elétrico é o volt. Então, galera, se liga aí e vamos para a nossa próxima questão. Galerinha, a questão no nosso exemplo 2 é uma questão da UVA, tá? Universidade Estadual Vale do Acaraú, aqui do Ceará, do ano do vestibular de 2018.2, tá? A pergunta é: a uma certa distância de uma carga elétrica pontiforme, o potencial elétrico é de 4,8 volts e o campo elétrico é de 12 volts por metro. Qual o módulo desta carga elétrica? Considere K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Nm por coulomb ao quadrado. Galera, esta questão tem só um pequeno detalhe. Além de envolver potencial elétrico, ela também envolve campo elétrico. Galera, mas vamos lá. Observa que nesta questão, ela não pediu exatamente para nós determinarmos o potencial elétrico. Porém, tá, nós vamos usar o potencial elétrico, a definição, tá, a relação para calcular o potencial elétrico de uma carga pontiforme, para determinar qual vai ser o módulo dessa carga elétrica que vai ter esse potencial elétrico a uma certa distância que ela falou aqui. Tudo bem? Se liga o seguinte, para nós determinarmos o potencial elétrico, a relação que nós usaríamos seria essa. O potencial elétrico ele é igual à constante eletrostática vezes o valor do K dividido, aliás, o valor do Q, né, que é a carga, dividido pela distância. Porém, pessoal, nós não vamos poder determinar o valor da nossa carga, que é o que nós precisamos fazer aqui nesta questão, pois a gente não tem o valor da distância. Mas se você observar, a questão me deu uma informação além do potencial elétrico. A questão forneceu, gente, o valor do campo elétrico. E o campo elétrico ele é dado pela seguinte relação. Campo elétrico é igual a K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Você vai observar, pessoal, que esta relaçãozinha ali do campo elétrico ela pode ser reescrita de outra maneira, tá? Na verdade, nós vamos simplesmente pegar esse d ao quadrado e colocar d vezes d, que é a mesma coisa. Então, nós vamos encontrar esta nova reescrita para esta equação, tá? O campo elétrico é igual a K vezes Q dividido por D
vezes 1 sobre D. Galera, observa que K vezes Q dividido por D, tá? Ele é alguém que nós conhecemos. Ele é justamente quem, ó? O potencial elétrico. Isso aí é a definição de potencial elétrico. Então nós vamos simplesmente pegar o valor de K vezes Q sobre D e substituir por V. Após substituirmos essa turminha aqui por V, tá? Que é o potencial elétrico, nós vamos encontrar a seguinte relação. O campo elétrico é igual ao potencial elétrico dividido pela distância. Então, gente, a gente pode fazer o seguinte, nós queremos descobrir a distância para depois colocarmos aqui. Como nós vamos fazer para descobrir a distância? Você vai colocar o D no lugar do E e o E no lugar do D, né? Você vai somente reescrever esta equação de uma forma a deixar isolado o D de um lado. Então, você vai ter que o D vai ser o potencial elétrico V sobre o valor do campo elétrico. Ora, o potencial elétrico nós sabemos que é 4,8 e o campo elétrico nós sabemos que é 12. Então, a distância vai ser 4,8 dividido por 12, que vai dar 0,4 metros. Agora, observa que nós temos o potencial elétrico, temos o valor da constante eletrostática, temos o valor da distância, e aí vamos conseguir determinar o valor da carga usando esta relação aqui, ó, do potencial elétrico. Substituindo aqui, pessoal, os valores, nós vamos encontrar o seguinte: 4,8 igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Q dividido por 0,4. Se você pegar esta equação e reescrever de forma a deixar o Q isolado de um lado da igualdade e todo o resto para o outro lado, você vai encontrar a seguinte forma, né? A seguinte escrita: Q é igual a 0,4 vezes 4,8 dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. Galerinha, se você dividir 0,4 vezes 4,8 por 9, vai dar justamente 0,213. E aqui, ó, 10 elevado a 9, você vai passar para cima multiplicando, porém você vai inverter o sinal, fica 10 elevado a menos 9. Observe que você pode pegar a sua vírgula e mover uma casa para frente para transformar esse valor em uma notação científica, ok? Então vai ficar 2,13 e como você moveu uma vírgula, aliás, como você moveu a vírgula uma casa para frente, você vai colocar menos 1 aqui no expoente. Você tinha menos 9, com menos 1 fica menos 10. Então o valor da nossa carga vai ser de 2,13 vezes 10 a menos 10 côvado. Beleza? A opção correta é a letra C. Galerinha, obrigado. Ficamos por aqui, tá? Até a próxima. Espero ter ajudado vocês, beleza?